Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer nosso encontro, 22º encontro da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, livro 1, questão 4, a perfeição de Deus em 3 artigos. Essa questão é dividida em 3 artigos. O objetivo é tratar da perfeição de Deus. Primeiro, Santo Tomás irá tratar da perfeição de Deus, depois discorrerá de sua bondade. Com respeito à perfeição de Deus, se procurará responder a 3 perguntas. A primeira, Deus é perfeito? Segunda, Deus é totalmente perfeito a ponto de conter as perfeições de todas as coisas? Terceira, pode-se dizer que as criaturas se assemelham a Ele? Esses 3 artigos serão respondidos nessa questão 4. Assim, o primeiro artigo coloca a hipótese: Deus é perfeito? Assegurando que parece que o ser perfeito não convém a Deus. Ele desenvolve as 3 primeiras teses. A realidade é que Deus é perfeito, mas as 3 teses procuram negar que não convém a Deus o termo perfeito. A primeira tese, a definição de perfeito. O que é totalmente, aquele que é totalmente feito? Aqui não convém a Deus ser feito. Ele vai tratar da questão seguinte. Perfeito vem da palavra feito. Deus não pode ser feito. Feito se atribui às criaturas, não a Deus. Sendo que Deus não é feito, ele é causa de todas as coisas e não é causado por ninguém. Então, a palavra, se Deus não é feito, ele também não pode ser perfeito, porque é uma palavra que não pode ser atribuída a Deus, porque Deus não é feito. Né? Então, é isso que ele vai tentar mostrar aqui. Logo, nem ser perfeito, porque a palavra vem do perfeito, perfectum. Devemos entender o que São Tomás define como perfeito. É aquilo que é concluído, que está consumado, completo, em ato do inteiro, né? Inteiramente bom. A perfeição é um estado do ser, que é perfeito referindo quanto àquilo que ele deve ser. São Tomás denomina perfeição tudo aquilo que pode ter valor de bem, de ato, de consumação, para qualquer ser que seja. São Tomás distingue a perfeição pura, e que não comporta em sua definição nenhum limite, porque a perfeição pura é limitada, sem limites, nenhum limite necessário, que só se realiza em Deus, perfeito por excelência. Se na primeira tese, perfeito é totalmente feito, como Deus não é feito, eu dizia, então ele não é perfeito. A concepção de perfeito em Deus transcendente ser não equivale à perfeição dos seres. A segunda tese, sendo Deus o primeiro princípio das coisas, como os princípios das coisas são imperfeitos, exemplo, a semente, princípio das plantas e animais, né, vem da palavra sêmen, semente, conclui-se que Deus é imperfeito, por ser princípio de todas as coisas e como os princípios revelam imperfeições. Ainda está a questão da definição da palavra feito. A terceira tese, visto que a essência de Deus é o próprio ser, levando em consideração as teses acima, o ser é, hipoteticamente, muitíssimo imperfeito, capaz de receber acréscimo de tudo. Daí a terceira tese conclui, Deus é imperfeito. Daí segue a antítese, o que se opõe às 3 teses que negam a perfeição de Deus. O argumento da antítese é tirado do Evangelho de São Mateus,
Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai dos céus. Se as três primeiras teses negam a perfeição divina, na antítese revela que Deus é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Então, diante disso, São Tomás responde apresentando a sua suas sínteses. Ao afirmar que Deus é perfeito, feito não corresponde a Deus que tudo fez e não foi feito por ninguém. Como Deus não é feito, ele não pode ser perfeito, afirma então as teses. Agora, São Tomás responderá e fará compreender o que se entende então por perfeito. Na resposta de São Tomás, ele retoma Aristóteles no seu livro 12, na sua Metafísica. Alguns filósofos da antiguidade, como os pitagóricos e Espeusipo, não atribuíam ao primeiro princípio a excelência e a perfeição suprema, visto que eles só consideravam o princípio material. E o princípio material, primeiro, é imperfeitíssimo. Visto que a matéria como tal, a matéria não está em ato, mas está em potência. Então, é preciso que o primeiro princípio material esteja totalmente em potência. Potência quer dizer, pode ser, pode vir a ser. E assim seja totalmente imperfeito, porque não é ato puro. Sendo Deus o primeiro princípio de todas as coisas, e o princípio não material, então Deus não é a causa Deus é a causa eficiente de todas as coisas. Ele é causa eficiente, não causada por nada e por ninguém. Este princípio, que é de Deus, pode-se então afirmar que Deus é perfeitíssimo, não como causa material, mas como causa eficiente. Visto que a matéria está em potência, o agente está em ato, que é a causa de toda a matéria. Então Deus é um ato puro. E sendo ele ato puro, ele jamais pode estar em potência. Então, assim, o primeiro princípio ativo deve estar totalmente em ato, não em potência. E então, ele será totalmente perfeito. Algo é perfeito enquanto em ato, não em potência, visto que o perfeito é aquilo que nada falta de sua perfeição própria. Agora, São Tomás responde à primeira tese. Inicia com a afirmação de São Gregório Magno, em seu Tratado de Moral, um comentário ao livro de Jó. Balbuciando na medida do possível, porque o discurso humano é limitado. O ser humano não conhece tudo. Expressamos as grandezas de Deus, e ao que não é feito, não se pode propriamente dizer perfeito. Mas, como entre o que se faz feito, disse perfeito, o que foi levado da potência ao ato, transpõe-se o termo perfeito para significar tudo aquilo que não falta o ser em ato. Quer dizer, tenho em si, né, tem em si o feito, as coisas, né, que não se atribui a Deus. Responde depois a segunda tese. O princípio material que entre nós é imperfeito, porque em potencial não pode ser em absoluto primeiro, mas é precedido por outro, este sim é perfeito em ato puro.
Sendo a semente, o sêmen, o princípio do animal gerado pela semente, nós vemos que, entretanto, tem como anterior a si uma semente, um animal. Então, animal, a semente, animal. Ou uma planta, planta, semente, uma planta, da qual se despreende. Aquilo que está em potência, a semente está em potência em realidade do ser que ela vai gerar. No caso aqui, né, a planta, né, a semente e a planta. Aquilo que está em potência, a semente, tem de ser precedido por um outro em ato. No caso, antecede a semente uma planta, essa planta dá a semente, essa semente, né, produz a árvore. Então, no caso aqui, a semente está em potência, porque ela pode se transformar em árvore. Então, aquilo que está em potência tem de ser precedido por outro em ato, visto que um ente em potência só pode ser levado ao ato por um ente em ato. Disto se sabe que o princípio de tudo é alguém que não está em potência, mas em ato puro, e este então é Deus. Responde depois a terceira tese. Deve-se de responder que o ser é o que há de mais perfeito entre todas as coisas, pois todas as coisas se refere como ato, princípio primeiro. A potência é princípio segundo, derivado do ato. O ser é atualidade, ato, de todas as coisas, até mesmo das formas. Por conseguinte, não se refere às coisas como recipiente ao que é recebido, e sim como o que é recebido no recipiente. Ao dizer o ser do homem ou o ser do cavalo, ou qualquer outro ser, considera-se o ser como princípio formal e como o que é recebido, não como ato, algo, né, a que se competiria ser. Então, nós vamos ver homem e cavalo. Nós dizemos que existe o ser do homem e existe o ser do cavalo, que é comum. Eles têm princípios formais, né? Mas o princípio material deles é diferente, porque um é cavalo, outro é o homem. Então, o ser é comum ao homem e ao cavalo, que é o princípio formal. E o princípio material distingue os dois. O ser vem recebido ou como homem ou como cavalo. O que tem de comum, o que eles têm de comum é o ser. Deus é o ser por excelência e é perfeitíssimo. Então, se há uma distinção de que os animais e o homem participam da mesma esfera do ser, nós temos que ver que esse homem que participa da esfera do ser, o ser do homem e do cavalo, faz com que eles participem do princípio formal, embora o princípio material vai distingui-los. Mas existe um outro ser que é o princípio de todas as coisas, é o princípio por excelência. Está em ato puro. Ele não é uma realidade de potência, de poder vir a ser. É uma realidade de ato puro, porque Deus é perfeito enquanto ato puro, enquanto ele é princípio de todos os seres, sem ter, em nenhum momento, ser formado por ninguém, né? Ser criado por ninguém. Então, nós vemos que essa realidade de Deus e sua realidade como ser perfeitíssimo revela a realidade de Deus, que é puro ato, não está nada em potência, porque não se deve atribuir a Deus a dimensão da realidade de ser feito. A realidade de ser feito pertence aos animais, não a Deus. Mas o tributo, a realidade que se dá
a Deus como perfeito, quer se referir, então, à sua realidade primeira, como princípio de ato puro, princípio de causa de todas as coisas, que não é causado por ninguém, e assim, essa realidade, como nós vamos ver no nosso próximo passo, vai mostrar que Deus é totalmente perfeito, e por isso, ele sendo totalmente perfeito, ele pode conter as perfeições de todas as coisas. Ele faz tudo perfeito porque ele é perfeito por excelência. Então, é uma tentativa, né, aqui de São Tomás está tentando mostrar, né, que Deus é totalmente perfeito na sua perfeição, na sua transcendência, ele é ato puro, ele é causa eficiente de todas as coisas, né, e ele é aquele que cria todas as coisas, e que as coisas, né, criadas em potência, elas podem se tornar a ser, enquanto Deus é ser por excelência, ele não precisa ter em nenhum momento ter essa mutação. Ele é o primeiro motor imóvel, então ele não tem essa mutação de movimento nele, como também não tem essa realidade da mutação que existe com o tempo. O tempo é uma realidade mutável. Deus é eterno, então ele não está no tempo. Então, depois nós vamos continuar o artigo 2. Estão em Deus as perfeições de todas as coisas? Na nossa questão 4, que está tratando da perfeição de Deus. O artigo 1 dizia, Deus é perfeito. Agora vem o segundo artigo. Se em Deus as perfeições de todas as coisas estão presentes. Em Deus as perfeições de todas as coisas, as perfeições estão presentes nele, em Deus. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.